Estamos entrando ao vivo, galera. Vamos chegando, vamos chegando. Vamos ver quem chega, vamos ver quem chega. Hoje a chapa vai esquentar. Vamos lá, vamos ver. Já chegou aqui a Karina. Seja muito bem-vinda, Karina. Da Josinha, minha florzinha pequenininha. Amanhã está aqui, Josinha. E que bom por isso. Vamos lá, vamos esperar mais um pouquinho, ver quem mais chega. O som tá bom aí, Josi? Karina? Como é que tá o som aí? Fala pra mim. Vocês estão me ouvindo perfeitamente? Silvia também acabou de chegar. Seja muito bem-vinda, Silvia. A Luciana também chegou. Isso aí, gente. Eu tô vendo os coraçõezinhos aqui. Isso é bom demais, hein? Ajuda aí. Clica bastante no coraçãozinho. Tem um aviãozinho aqui embaixo também. Clica nesse aviãozinho. Manda para algumas pessoas aí. E vamos divulgar esse material que vai sair aqui hoje, hein? Tudo ok? Obrigado aí, Karina. Josinha, tinindo para você também. É isso aí. Vamos só aguardar mais uns 2 minutinhos. Enquanto chegam aí as outras pessoas. Eu sei que hoje vai ser bacana, hein? Hoje vai ser muito bom. Hoje a gente vai falar sobre os 5 erros mais cometidos pelas pessoas que se separam. Que erros são esses? O que eu anotei aqui para trazer para vocês hoje? E vai ser muito bacana essa discussão, esse assunto que a gente vai tratar aqui hoje. Então aí durante os próximos 20, 30 minutos, a gente vai estar junto aqui falando a respeito desses erros. Que erros são esses? A Edna acabou de chegar também, Bianca. Isso aí, gente. Muito bom poder contar com vocês aqui. Que bacana, que bacana. Vamos lá, mais 30 segundos. Então aperta o coraçãozinho aí, clica, vai tocando no coraçãozinho aí para subir para a live. Isso é bom demais, muito bacana. Ajuda também a gente a divulgar esse material. O Instagram entende que esse conteúdo, de alguma forma, ele é relevante para alguém. E aí acaba que divulga um pouco mais. A Luciana está falando que deve cometer todos. Vamos ver, Luciana. Vamos ver que 5 erros são esses e quantos você comete. E, principalmente, se cometer alguns, quantos você está disposta a não cometer mais. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Vamos lá, então. 5 erros que pessoas que se separam mais cometem, ou 5 erros mais comuns entre pessoas que se separam. Que erros são esses? Eu anotei aqui 5 erros que pessoas que se separam, elas cometem. Frequentemente essas pessoas cometem esses erros e de alguma forma a vida da pessoa que comete esses erros, ela fica literalmente, ela fica parada no tempo. As coisas não fluem como deveriam fluir, não caminham como deveriam ou como poderiam caminhar. E de alguma forma essa pessoa ela sofre por isso. Porque no fundo, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu já trabalhei e que eu trabalho junto, elas, apesar de cometerem esses erros aqui, quando cometem, elas não gostariam de estar cometendo esses erros. Então, qual é o primeiro erro mais cometido ou um dos 5 mais cometido por pessoas que se separam? Primeira coisa, acreditar que os problemas acabaram ou vão acabar simplesmente porque agora essa pessoa já está separada, já se divorciou. Eu quero deixar bem claro com você aqui, para você, quero deixar bem claro para você aqui o seguinte: separação ela não resolve problema de ninguém. Eu falei isso hoje com uma pessoa, eu recebi uma ligação de Campinas, eu moro no Espírito Santo, eu recebi uma ligação de Campinas e eu falava exatamente isso com a pessoa que me ligou já para contratar o meu serviço. Eu falei, separação não resolve o seu problema ou não resolveu o seu problema. Só o fato de estar separado, isso não quer dizer nada. Na realidade, isso quer dizer, isso traz para a pessoa um volume maior de responsabilidades, mas os problemas que tinha antes de se separar, eles muito provavelmente vão continuar. Isso é fato. A pessoa ela tem uma configuração mental, uma configuração interna,
E essa configuração trouxe os resultados que essa pessoa tem hoje, qualquer pessoa. E se essa configuração não for mudada, se o que está dentro da gente não for mudado, os resultados por fora, eles vão continuar os mesmos. Como que eu sei disso? E como que você pode saber disso agora? Isso é muito simples. Faça aí uma análise, uma busca aí na sua mente agora de quantos amigos você tem que já passaram pela separação. Quantas pessoas você conhece que já se separaram em algum determinado momento da sua vida? E quantas dessas pessoas que se separaram voltaram a ter outros relacionamentos e quantos desses outros relacionamentos também acabaram? É simples, é só você observar. As pessoas, elas se separam acreditando que os problemas vão acabar, entram em novos relacionamentos e nesse novo relacionamento os mesmos problemas, presta atenção nisso, os mesmos problemas que aconteciam no relacionamento anterior voltam a acontecer. Por que isso acontece? Porque algo aqui dentro é que precisa ser mudado. Então, o primeiro erro cometido pelas pessoas que se separaram é acreditar que só o fato de agora não estarem dentro daquele relacionamento que elas julgavam ser um relacionamento ruim, só isso já vai resolver a grande maioria ou todos os problemas dessa pessoa. Não vai resolver, e se essa pessoa não entrar num processo de autoconhecimento, não entrar num processo de investigação do que tem dentro dela, ela dificilmente vai voltar ou vai ter relacionamentos, futuros relacionamentos diferentes do anterior. Não vai acontecer. Isso é muito difícil de acontecer. Porque o que nós somos o tempo todo em qualquer lugar e a gente não vai conseguir de forma alguma conseguir, fazendo as mesmas coisas, ter resultados diferentes. Primeiro erro, acreditar que a separação resolve tudo. E qual seria o segundo erro? Então, se você de alguma forma já cometeu ou comete ainda, pensa que nesse primeiro erro que eu comentei aqui, escreve aqui embaixo que eu acredito, ou eu acreditei, ou eu acho que seria diferente. Se você comete ou cometeu esse erro, escreve aqui no comentário para eu saber se de alguma forma eu estou falando para você mesmo e se está atingindo aí a sua vida. Mas vamos lá. Segundo erro que pessoas que se separaram costumam cometer frequentemente. Isso acontece frequentemente. Que segundo erro é esse? Não se preservar quando está carente. Eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir essa live aqui, se não for agora aqui de nós que estamos aqui ao vivo, mais pessoas vão assistir isso aqui depois. Essa live ela vai ficar gravada aqui no Stories, eu vou deixar ela até amanhã à noite. A grande maioria ou muita gente que se separa, ela não se preserva no momento de carência e aí começa a ter algum tipo de relacionamento que não deveria, em espécie alguma, estar tendo. Pessoas que se envolvem com pessoas que já têm um outro tipo de relacionamento e entram aí num triângulo amoroso. Pessoas que se envolvem com outras pessoas que todo mundo olha e exatamente sabe que não vai dar certo ou tem uma forte desconfiança que não vai dar certo. E essa pessoa, então, ela começa a se envolver exatamente com aquelas pessoas que ela tem convicção de que não vai dar certo. E por que ela faz isso? Porque o medo é tão grande, às vezes a situação interna está tão turbulenta que ela prefere se envolver com outras pessoas para suprir uma carência, mas essas outras pessoas não podem dar uma segurança, um relacionamento seguro, não pode dar uma segurança emocional para essa pessoa e ela começa então a se envolver com um outro, daqui a pouco tem um monte de contatinhos, mas ninguém desses contatinhos pode se tornar ou pode ser aí um candidato para um relacionamento mais duradouro. São candidatos extremamente problemáticos, pessoas que todo mundo olha e sabe que não vai dar certo. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa, no momento de carência ou num período de carência, ela não se preservou. Então esse é um dos grandes erros cometidos por pessoas que se separam. Elas entram num período de carência
E aí, para suprir essa carência, começa a pegar, entre aspas, qualquer pessoa, qualquer coisa. Isso é extremamente prejudicial, porque isso a vida de quem comete esse tipo de erro, ela fica literalmente parada no tempo. Parada no tempo. E as coisas não vão fluir, as coisas não vão andar, porque nem essa própria pessoa acredita no que ela está fazendo. Percebe? Então esse é o segundo erro. Eu não vou pedir para ninguém comentar aqui embaixo se já cometeu esse tipo de erro, mas vale aí um exame de consciência. O terceiro erro é muito parecido com esse aqui, é o erro de alimentar o medo e a insegurança. Alimentar o medo e a insegurança. Mas como que uma pessoa pode, ou como que uma pessoa faz para alimentar o medo e a insegurança? Que tipo de ações, como que uma pessoa precisa se comportar para alimentar o medo e a insegurança, principalmente o medo e a insegurança de se relacionar novamente. Colocar todo o foco, colocar toda a atenção no que pode dar errado. Percebe? Imagina que você agora tivesse um quadro negro na sua frente. Quadro negro, aquele que a gente presenciou dentro da sala de aula quando a gente estava estudando, ou talvez você estuda ainda durante esse período da sua vida. Imagina um quadro negro, aquele quadro que pega de parede a parede lá dentro da sala de aula, e aí no lado esquerdo o professor vai lá e desenha um círculo. No lado direito desenha outro círculo. Dentro do círculo que está na esquerda, escreve tudo que pode dar certo. No círculo que está na direita, tudo que pode dar errado. E aí você vai ter que direcionar toda a sua atenção para um desses dois círculos. E aí, se fosse o seu caso, por exemplo, para qual dos dois círculos você iria olhar? Se você fizer um exercício muito simples de consciência, você vai ver que não teria como você olhar para os dois círculos ao mesmo tempo. Ou o seu foco ia ter que estar direcionado para a esquerda ou para a direita. Mas para os dois ao mesmo tempo não tem jeito. Pessoas que alimentam constantemente o medo e a insegurança, elas olham constantemente para tudo que pode dar errado. Então essas pessoas elas não conseguem focar ou elas não conseguem direcionar a atenção para alguma coisa, por exemplo, que pode dar certo. Alguém muito bacana, alguém que tem um interesse genuíno em ficar com ela, em construir, sei lá, iniciar um relacionamento, olha para ela e começa um contato com ela. E essa pessoa, ela começa a procurar nessa situação nuances, pontos que podem dar errado para ela alimentar o medo e a insegurança. E a partir do medo e da insegurança que já estão robustos, fortes, de tanto alimento, de tanta energia dispensada, essa pessoa acaba não entrando nesse novo relacionamento ou evitando, de qualquer forma, evitando literalmente de que esse relacionamento aconteça. E aí? Terceiro erro, alimentar o medo e a insegurança. Colocar todo o foco, toda a energia naquilo que não vai dar certo ou naquilo que pode dar errado. Presta bastante atenção. Qualquer time que entra em campo com a única e exclusiva intenção de se defender, jamais vai ganhar uma partida. Qualquer time que entra em campo só para se defender, ele não vai conseguir fazer nenhum gol ou nenhum ponto, sei lá, não vai conseguir fazer. Por quê? Porque a intenção é só se defender. Pessoas que alimentam o medo e a insegurança, elas estão o tempo todo se defendendo da vida. E aí, porque elas se defendem da vida, de uma forma muito intensa, acabam não recebendo o bem que a vida quer trazer. Terceiro erro, alimentar, então, aí o medo e a insegurança. E esse eu posso pedir para você. Se acontece ou já aconteceu com você, comenta aqui embaixo. Coloca uma mãozinha, faz um aceno aí, para saber se você se identifica com esse medo. O medo e a insegurança. Quarto erro que muitas vezes é cometido por pessoas que se separaram também. Agir por vingança. Tudo que vai fazer, pensa no outro, no ex, e começa a tentar de alguma forma atingir o ex. Através de uma frase no Facebook, através de uma frase no Instagram, através de um post, uma foto,
e essa pessoa está o tempo todo, ou às vezes numa conversa com um amigo, essa pessoa está o tempo todo pensando em uma forma de, por vingança, atingir o ex-companheiro. E aí ela age movida 100% do tempo, toda a energia também é dispensada nisso, e ela começa então a tentar atingir o outro de alguma forma. E aí quanto mais faz isso, vai entrando no círculo vicioso. Daqui a pouco passa um ano, daqui a pouco passa 2 anos, 3 anos, e ela ainda está pensando naquela outra pessoa, mas não pensando de uma forma positiva, está pensando numa forma de atingir aquela outra pessoa. E ela não percebe que a vida dela está parada naquele lugar. Talvez a outra pessoa já está em outro relacionamento, já está reconstruindo a vida, está vivendo momentos maravilhosos, postando às vezes fotos de viagens bacanas que está fazendo com a nova família talvez, e essa pessoa está aqui o tempo todo tentando atingir aquela outra pessoa, agindo o tempo todo por vingança. Percebe? Percebe o quanto a vingança pode tirar de uma pessoa a vida? Essa vida fica estagnada, essa vida fica parada no tempo, e essa pessoa achando de alguma forma que vai atingir a outra pessoa. O ditado sei lá, talvez o ditado mais antigo que existe para isso, diz que a vingança é como tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. É você que comete esse tipo de erro, é você que está sendo prejudicado. O tempo todo você está sendo prejudicado. E isso é terrível para a sua vida. Isso é terrível dentro da sua casa, às vezes, se você convive com pai, com mãe, com filhos, isso é terrível, porque isso atinge todo mundo. De alguma forma, esse estado de espírito de querer vingança o tempo todo, ele atinge as pessoas que convivem com você. E muita gente, quando está nesse estado de espírito aqui de vingança, se torna uma pessoa rabugenta, se torna uma pessoa se torna uma pessoa com um espírito muito ruim, muito carregado, a energia é muito ruim. E isso é terrível para todo mundo que passa por isso. Então, se você vai lá, de boa, vai lá, de verdade, se você agiu por vingança, se você age ainda por vingança, aqui, coloca um aqui. Tem uma pergunta aqui, daqui a pouco a gente vai voltar, Edilane. Aí eu vou pedir para você repetir a sua pergunta aqui, talvez, ou eu puxo aqui para baixo aqui, leio o seu comentário. Você me dá mais 2 minutinhos para eu concluir aqui, tá bom? 4º erro, agir por vingança. Agir o tempo todo nas redes sociais, com os amigos, o tempo todo com o espírito, com a intenção de atingir aquela outra pessoa que talvez já está vivendo a própria vida, já está vivendo uma outra vida totalmente diferente, as coisas já estão fluindo muito bem para o lado de lá, e essa pessoa fica o tempo todo amarrada, o tempo todo presa, achando que vai, de alguma forma, atingir a outra pessoa. 4 erros, nós já falamos aqui. 4 coisas que pessoas que se separam fazem constantemente, e não é pequeno o número de pessoas que fazem isso. Acreditar que os problemas foram resolvidos, não se preservar na carência, alimentar o medo e a insegurança, e número 4, agir por vingança. Agora existe o 5º erro. Presta bastante atenção nisso que eu vou te falar aqui agora. Existe um 5º erro, que é o erro, talvez, o mais danoso de todos. O erro, talvez, que vai trazer mais prejuízo para a sua vida. Talvez o erro que vai mais estagnar a sua vida, mais fazer a sua vida ficar aí literalmente parada no tempo. Presta bastante atenção nisso. É o erro de se acostumar com a vida de separado. A pessoa passa um mês, está sofrendo demais, passa 2 meses, sofre muito, 3 meses, está ainda numa situação muito ruim emocionalmente, daqui a pouco 6 meses, daqui a pouco passa o ano, daqui a pouco chega 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, e daqui a 4 anos a pessoa já se acostumou com a vida, já se acostumou com aquela vida, já se acostumou com aquelas dores que não foram curadas, estão ali, elas não estão cicatrizadas ainda, mas não dói mais. E aí a pessoa, ela fica acostumada e ela não caminha mais para uma vida de ter novos relacionamentos, para uma vida de buscar um futuro diferente, para uma vida de buscar uma vida
a dois com outra pessoa. A pior coisa que pode acontecer, e eu tenho pessoas que eu estimo demais, mas que estão nessa situação hoje. Existem pessoas que elas são excelentes pessoas, são boas amigas, boas parceiras, são pessoas muito trabalhadoras, mulheres, mas elas não fazem nada. 3, 4, 5 anos sem se relacionar novamente com ninguém, e aí, de alguma forma, se você tocar no assunto de relacionamento com elas, elas dizem que estão bem. Você vai ver isso o tempo todo aí no Facebook. Pessoas dizendo que estão bem, mesmo separadas há 4, 5 anos. Se acostumar com a vida. Se acostumar. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Porque se você se acostuma com a vida, nada de novo que a vida quiser apresentar para você ou te dar de presente, você não aceita. Se surgem novas oportunidades, se surgem coisas bacanas para você, perspectivas bacanas para você viver a vida, você não aceita. Simplesmente por causa do comodismo. Isso aqui é uma zona de conforto. Isso aqui é uma zona de conforto que mantém, principalmente mulheres, presas, com medo de se relacionar, e aí por medo de se relacionar, passaram tantos dias, tantos meses, tantos anos com medo de se relacionar, que entraram então num estado aí de ficar acostumada. Acostuma, acha que tá bom, ou acha que não vai conseguir mais, ou acha que não merece mais. Pessoas que nem querem tentar mais. Nem querem tentar. Tentar para quê? Já estão acostumadas. Então, esse quinto erro é um erro que muita gente que eu converso, que já passou pela separação, compartilha comigo isso aqui e diz que de alguma forma já está acostumado. Isso é muito frequente. Muito frequente. Só que isso aqui, e vocês vão sempre me ver falando sobre isso aqui. Vocês vão sempre me ver falando a respeito dos filhos. Qual é o exemplo que o seu filho, dentro da sua casa, ele está tendo? Quando você desiste, por exemplo, quando você desiste ou quando você se acostuma com uma vida de separada e você já está tudo bem, você não é aquela pessoa que vai para balada, você não é a pessoa que se envolve com qualquer um, você não é a pessoa que age por vingança, mas você se acostuma e está tudo bem. Qual é o exemplo que você está passando para o seu filho ou para as pessoas que convivem aí com você dentro da sua casa? Para pensar sobre isso. Filhos aprendem com exemplos. E quanto mais ele observar uma mesma cena, uma mesma experiência, mais isso vai ficar impregnado aí na mente dele. E esse é o exemplo que ele vai levar para a vida inteira dele. Quais características suas que estão sendo anuladas, que estão sendo aí literalmente cobertas por causa do comodismo? Se acomodar e achar que tudo bem, não deu certo, agora eu não vou tentar mais e está tudo bem. Acomodação. Talvez hoje a palavra para você seja, a melhor palavra para você seja despertar. Despertar para a vida que você pode ter, despertar para a vida que você merece ter. Você merece ter uma vida diferente. Você merece ter uma vida com mais emoção, uma vida com mais sentimento. Você merece isso. Você precisa acreditar. Você precisa entender que você merece. Você precisa acreditar que você merece. E você precisa se desacostumar. Desacostumar. Talvez a palavra seja essa. Desacostumar da vida de separado. Não aceitar isso mais. Talvez dessa forma você vai conseguir entrar numa nova frequência de vida. 2020 está aqui. Já estamos no mês de março. Se você não tomar cuidado, dezembro chega e não aconteceu nada de novo na sua vida por causa de ficar acostumado com a vida separada. E aí, para você, está fazendo sentido isso aqui? Que a gente falou que agora, esse quinto erro, o que você me diz? Bom, a Edilane pergunta como lidar com a carência que ficamos. Afinal, são muitos anos de relacionamento. Autoconhecimento. Eu vou sempre defender essa tecla aqui, pelo menos enquanto isso tudo fizer sentido para mim, eu vou sempre defender essa tecla aqui. Autoconhecimento. Olhar para dentro. Se você
para suprir uma carência, você procura algo externo. Isso é assim, exatamente esse é o mecanismo que, por exemplo, um drogado utiliza. Existe algo que precisa ser resolvido por dentro, ele não consegue resolver, pega a droga e coloca e usa a droga. Exatamente o mecanismo psicológico, o mecanismo emocional é exatamente esse. Resolver a carência, você precisa resolver a carência por dentro e não buscar em relações, principalmente em relações que você sabe que não vai ter futuro, principalmente nesse tipo de relações, porque você só vai aprofundar, é como uma areia movediça. Quanto mais você se move, mais você se afunda. É bem simples a dinâmica. Eu sei muito bem, eu entendo que existe esse desafio, mas é assim que supera. É olhando para dentro. Mas alguém tem alguma pergunta para fazer para a gente aqui? Eu falei hoje sobre os 5 erros mais comuns. E quando eu digo comum, entenda diferente de normal, tá? Normal é uma coisa, comum é outra. Comum acontece muitas vezes. Normal, às vezes o normal acontece bem pouquinho. Mas vamos lá. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Hoje nós falamos aqui a respeito dos 5 erros, e aí eu vou dar só uma recapitulada para você que chegou um pouco depois. Nós falamos que o primeiro grande erro que pessoas que se separam cometem é acreditar que agora se separou, resolveu todos os problemas. Não resolve. Isso aí talvez, esse momento da separação, talvez você arrumou mais problemas para resolver. Segundo erro, não se preservar no momento de carência. E aí começar a se envolver com qualquer pessoa. Terceiro erro, alimentar o medo e a insegurança. Como que faz para alimentar o medo e a insegurança? Focar só naquilo que pode dar errado. Toda vez que eu foco naquilo que pode dar muito errado, ao invés de focar naquilo que pode dar muito certo, toda vez que eu olho para o que pode dar errado, eu alimento o medo e a insegurança. O quarto erro que a gente falou aqui foi agir por vingança. Pessoa que está o tempo todo, 1, 2, 3, 4, 5 anos, fazendo igual uma criancinha pirracenta lá no Facebook, no Instagram, postando um monte de indiretas, às vezes mandando umas mensagens que não tem nada a ver, simplesmente para se vingar ou tentar se vingar daquela outra pessoa que talvez já está com a vida deslanchando. E, em quinto lugar, o quinto erro, um dos 5 erros mais cometidos por pessoas que se separam, é exatamente se acostumar com a vida de separado. Achar que agora não dá mais, está tarde para ser feliz, está tarde para se relacionar, entrar em num mundinho de faz de conta, e aí finge que está tudo bem e deixa a vida ir rolando até ver aonde isso tudo vai parar. Levante-se hoje, viva uma vida diferente, você merece uma vida diferente. Se você começar agora a agir diferente, 2020 vai terminar totalmente diferente de como terminou 2019 na sua vida, não tenha dúvidas disso, tá bom? Mas depois será. Eu não entendi, Luciana, desculpa. Eu não entendi o que você quis dizer aqui. Se você quiser, você pode escrever aí de novo, fazer alguma pergunta, se for esse o seu caso. Eu estou só dando uma olhada aqui nos comentários do pessoal. Ah, tá. Depois de tanto tempo de casado, acredito que ninguém queira relacionamento logo em seguida. Lógico, o ideal mesmo é que a pessoa, se o momento da separação chegar, o ideal mesmo é que a pessoa trabalhe dentro dela, através do autoconhecimento, desenvolva tudo isso, eu não sei a palavra, digira talvez, né? Do verbo aí digerir, e depois que tudo tiver resolvido por dentro, aí sim volte a ter novos relacionamentos. Eu também não acredito que a pessoa terminou um relacionamento tem que entrar em outro, porque geralmente isso dá muito errado. Isso é brincar com fogo. Mais alguém? Exatamente, ainda mais com filhos. Mais alguém, gente? Bom, então é isso. Eu não sei o horário agora, mas deve ter em torno de quase meia hora que a gente está junto aqui. Falamos hoje a respeito dos 5 erros que eu mais observo dentro de todo mundo que eu converso, trabalho. Enfim, 5 erros mais cometidos por pessoas que se separam. Eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha atingido a sua vida, principalmente que tenha te despertado para que esse ano de 2020 seja um ano melhor do que foi 2019 na sua vida. Eu tenho certeza que se você entender esses conceitos e aplicar esses conceitos na sua vida, tudo pode ser diferente para
para você, tá bom? É isso, não tem mais nenhuma pergunta e a gente encerra aqui esse nosso bate-papo de hoje. Beijo enorme no seu coração, saiba que você é muito bem-vindo aqui nesse canal e é um prazer enorme ter você aqui junto com a gente, tá bom? Beijão, fica com Deus e tchau!